Deus não cria solidão eterna em corações feitos para o amor. Já se sentiu como se o tempo tivesse parado apenas para você? Como se o amor tivesse passado por todos os outros caminhos, menos pelo seu? Os dias seguem. As pessoas se encontram, casam, compartilham jantares, risadas, viagens. Mas você permanece ali, com o coração cheio, mas as mãos vazias, a alma esperando, mas o mundo apressado demais para notar. É uma solidão que vai além da presença física. É como se o universo tivesse esquecido do que te prometeu. Mas será mesmo? A verdade é que Deus não cria vazios eternos em corações que foram desenhados para amar. Ele não sopra vida em alguém com sensibilidade para sentir profundamente e depois o condena à ausência de reciprocidade. O que acontece muitas vezes é que o tempo dele não segue a lógica do nosso relógio. E isso nos confunde, nos desespera, faz parecer que o plano falhou, que fomos abandonados. Mas não fomos. Tudo aquilo que você é capaz de imaginar com fé e persistência já está sendo gestado nos bastidores do invisível. O problema é que a solidão prolongada começa a sussurrar mentiras. Você começa a acreditar que talvez não seja merecedor, que talvez exista um tipo de amor reservado apenas para os outros. Mas isso não é verdade. O seu coração não está em silêncio por acaso. Ele está sendo preparado para algo maior do que tudo o que você já viveu. Sabe essa capacidade que você tem de sonhar acordado, de desejar com tanta força que até chega a sentir a presença de alguém que ainda não chegou? Isso é o Espírito falando. Isso é a fé sendo moldada. Deus usa a solidão não como castigo, mas como lapidação. Para que quando o amor verdadeiro chegue, e ele vai chegar, você esteja inteira. E não mais quebrado ou carente, mas pronto para reconhecer o que é real. Existem corações que foram feitos para o amor desde o princípio. Eles não se contentam com pouco. Não se iludem com metades. E por isso parecem ser mais difíceis de encontrar alguém. Mas o que ninguém te contou é que essas almas estão sendo conduzidas, umas em direção às outras, com precisão divina. E quando se encontram é como se toda a espera fizesse sentido. Talvez agora você esteja nesse vale do silêncio. Talvez esteja se perguntando se sua hora vai chegar. Eu te digo, vai. Porque Deus não desperta um coração para o amor só para vê-lo murchar. Ele planta, rega e colhe no tempo certo. E o seu tempo não está atrasado. Está sendo alinhado com o tempo do outro coração que também está sendo moldado para você. Você não está sozinho. E nunca esteve. O céu não ignora os corações que esperam com fé. E se você ainda sente esse desejo dentro de si, esse anseio por algo que vai além do físico, então saiba, é porque esse amor já existe e está a caminho. Não se trata de acreditar em promessas vazias. Se trata de confiar que Deus não cria solidão eterna em corações que Ele mesmo preparou para viver o amor. E você é um desses corações. Continue acreditando. O que vai acontecer não será comum. Será inexplicavelmente divino. O silêncio que prepara o encontro divino. Há um tipo de silêncio que dói. Um vazio que ecoa perguntas sem resposta no peito. É nesse lugar que muitos corações permanecem por anos, no intervalo entre o que foi sonhado e o que ainda não chegou. E é nesse espaço invisível entre o querer e o ter que Deus realiza a maior obra. Mas quase ninguém entende esse processo enquanto está vivendo. Parece abandono, parece castigo, parece que todo mundo encontrou o seu amor, menos você. Mas não é isso. O silêncio que você sente não é ausência, é gestação. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com perfeição. E quando o assunto é amor verdadeiro, Ele tem um zelo especial. Porque não se trata apenas de unir dois corpos, mas de unir duas almas que foram preparadas uma para a outra. E isso requer tempo, cura, amadurecimento. É por isso que o amor que vem de Deus demora mais a chegar, porque não é qualquer amor. O que você vive externamente é apenas o reflexo do que você já aceita como verdade internamente.
E talvez esse silêncio esteja te convidando a aceitar que você é, sim, digno de um amor profundo. Talvez o céu esteja esperando que você mude sua postura interior antes de permitir o encontro. Porque a frequência do verdadeiro amor não vibra no desespero, mas na certeza. Não na busca cega, mas na entrega consciente. Você não precisa sair correndo atrás do amor. O amor que é seu está sendo conduzido a você. Deus não precisa da sua pressa, Ele precisa da sua fé. Fé para permanecer inteiro, mesmo diante das ausências. Fé para continuar cuidando do seu coração, mesmo quando ele parece esquecido. Fé para acreditar que, se o amor ainda não chegou, é porque ele está sendo preparado com cuidado. Nesse silêncio, Deus está trabalhando em você. Está te mostrando que o amor verdadeiro não vem para preencher buracos, mas para transbordar. Que ele não te completa porque você está incompleto, mas porque você já é inteiro e pronto para compartilhar. O silêncio também está ensinando a você a diferença entre carência e conexão, entre apego e presença, entre ilusão e verdade. Quando o coração amadurece, ele deixa de implorar por qualquer companhia e passa a esperar com serenidade por aquela que foi escrita por Deus. E é nessa mudança de postura interior que tudo muda. A vibração do seu coração se alinha com aquilo que você sempre desejou. E então, o reencontro acontece. Sim, reencontro. Porque esse amor, quando chegar, não parecerá novo. Ele vai carregar uma familiaridade inexplicável. Como se você e essa pessoa sempre tivessem se procurado sem saber. Como se o tempo e a distância fossem apenas pausas até o momento certo. Porque quando duas almas são feitas uma para a outra, não importa quantas voltas o mundo dê, elas sempre encontram o caminho de volta. Por isso, não despreze o silêncio. Ele é sagrado. Ele é o lugar onde Deus te prepara para a promessa. E quando ela chegar, você vai entender que a espera nunca foi um castigo, mas uma preparação para algo maior do que tudo o que você já sentiu. Então, respire. Confie. Viva. Porque o amor que vai chegar até você não será comum. E nunca mais você verá o silêncio da mesma forma. A promessa que vive em silêncio dentro de você tem algo que você sente e não sabe explicar. Uma espécie de saudade de algo que ainda não viveu. Um aperto leve no coração quando ouve uma música, quando vê uma cena, quando caminha por uma rua e sente que falta alguém ali, mesmo que esteja sozinho. É como se houvesse um eco dentro da alma, chamando por um reencontro que ainda não aconteceu no tempo, mas que já foi selado no espírito. Imaginação é o começo da criação. E talvez essa sensação que você carrega seja mais do que carência. Talvez seja uma lembrança espiritual, uma intuição silenciosa de que alguém está se aproximando. Alguém que foi desenhado por Deus com detalhes que só você reconhecerá. Porque o amor verdadeiro não chega gritando. Ele se aproxima como uma brisa suave. Mas quando chega, muda tudo. Há corações que já se tocaram em outras dimensões, em outros tempos. Há encontros que não se explicam pela lógica, mas pela alma. Talvez você nunca tenha ouvido a voz dessa pessoa, mas seu espírito já reconhece o tom. Talvez nunca tenha sentido seu toque, mas seu corpo já se acalma só de pensar. Porque há conexões que foram escritas por Deus antes mesmo de você nascer. E é por isso que a solidão nunca será definitiva para quem foi feito para o amor. Essa saudade que você sente é um sinal, um lembrete sutil de que o que é seu já existe, de que o amor verdadeiro não está sendo inventado, ele está sendo preparado. Enquanto você amadurece, enquanto cura as dores do passado, enquanto aprende a se amar, Deus está ajustando os ponteiros do tempo para que esse encontro aconteça no momento certo. E quando acontecer, nada mais será igual. Você entenderá por que todos os outros amores não deram certo. Vai perceber que não era rejeição, era direção. Que não era perda,
era livramento. Que o tempo de solidão não foi uma punição, foi um casulo. Porque só quem vive o silêncio aprende a reconhecer o som verdadeiro. Só quem aprendeu a ser inteiro sozinho vai saber dividir sem se perder. O amor que está vindo vai reconhecer em você tudo o que o mundo tentou apagar. Vai ver a sua alma antes do seu corpo. Vai enxergar as suas cicatrizes e ainda assim escolher ficar. Porque esse amor virá com a assinatura do céu. Não haverá pressa, nem dúvida, nem medo. Haverá paz. E isso será o sinal mais claro de que é real. Então, não pense que está esquecida. O céu não abandona corações feitos para o amor. O tempo que parece vazio está cheio de propósito. A saudade que dói agora será preenchida com sentido. E o amor que você tanto deseja já conhece seu nome. Talvez hoje você não veja os sinais com clareza, mas continue sentindo, continue acreditando, continue vivendo com fé, porque o amor que Deus preparou para você não vai apenas curar, vai fazer você florescer. Quando a espera se torna fértil, você já percebeu como a espera às vezes parece uma eternidade? Como os dias passam devagar, como se o tempo estivesse preso em uma ampulheta que se recusa a virar. Mas o que muitos não entendem é que o tempo de espera, quando confiado a Deus, nunca é um tempo desperdiçado. É um solo fértil onde as promessas germinam em silêncio. A espera ativa, com imaginação e fé, transforma o invisível em realidade. Isso significa que o que você ainda não vê já está se aproximando. A espera não é ausência de movimento, mas preparação invisível. É nos bastidores da vida que Deus move os maiores milagres. O céu age no silêncio. E é nesse intervalo entre o desejo e a realização que Ele molda o seu coração para reconhecer e receber o que foi prometido. Talvez você esteja cansada. Talvez ache que esperou tempo demais, que já passou da hora, que o amor verdadeiro é só para os outros. Talvez os relacionamentos anteriores tenham deixado feridas que fizeram você duvidar da sua capacidade de ser amada de verdade. Mas escute com o coração. Quem foi criado para o amor nunca termina na solidão. O que Deus começou em você, Ele vai terminar. A solidão não é um castigo, mas uma sementeira. É o tempo onde você aprende a se escutar, a se cuidar, a se valorizar. Onde entende que não precisa mendigar afeto, porque o amor que está vindo vai transbordar. A espera é o treinamento da alma para que, quando o verdadeiro amor chegar, você o reconheça não pela euforia, mas pela paz que ele vai trazer. Nesse tempo, você começa a perceber que amar não é se perder no outro, mas se encontrar junto. Que o verdadeiro amor não exige que você se diminua, mas que você cresça com alguém ao lado. E esse alguém está vindo. Está sendo guiado por mãos invisíveis, por sinais sutis, por um mover espiritual que ultrapassa qualquer entendimento humano. E você vai perceber quando for a hora. Não porque tudo vai ser perfeito, mas porque tudo vai fazer sentido. A presença dessa pessoa vai acalmar as tempestades dentro de você. O olhar vai ser familiar, como se você o reconhecesse de algum sonho que teve e esqueceu. A conversa vai fluir como uma canção que você já sabia a melodia, mesmo sem ter ouvido antes. Porque quando é de Deus, não precisa de esforço forçado, só de entrega e coragem. A espera será recompensada. As lágrimas terão propósito. E cada dia em que você pensou em desistir, vai se transformar em gratidão. Porque o amor que o céu escreve carrega em si a promessa de cura, de renovação, de renascimento. E o seu coração, que agora parece vazio, será preenchido com um amor que não exige provas, porque ele simplesmente será. Por isso não tema o tempo, não amaldiçoe a espera. Ela é solo, é raiz, é fundação. O amor está chegando, e ele está vindo da única fonte que nunca falha, o coração de Deus. O reencontro de almas que já se conhecem. Há amores que não começam, apenas recomeçam. Almas que não se encontram pela primeira vez, apenas se reconhecem.
Talvez você nunca tenha sentido isso antes, mas quando estiver diante da pessoa que foi destinada a você, algo dentro do seu espírito vai se aquietar e, ao mesmo tempo, vai se acender. Tudo o que acontece no mundo visível é reflexo do que já existe no invisível. Isso significa que antes de esse amor aparecer em sua vida, ele já vive dentro de você como uma memória espiritual, uma frequência, uma verdade que só precisava de permissão para se manifestar. E quando acontecer, vai ser como se aquela pessoa tivesse sempre feito parte de você, mesmo antes de você saber o nome dela. Esse reencontro não será marcado por fogos de artifício, mas por silêncio. Um silêncio de alma que sussurra. É aqui. Um instante de paz no meio da correria, um toque leve que carrega séculos de saudade, um olhar que parece traduzir o que você nunca conseguiu dizer em palavras. E o mais impressionante, vocês não vão precisar correr atrás. O destino já está programando esse encontro. O céu já está ajustando os caminhos, acelerando corações, fechando portas erradas para abrir aquela única que importa. E quando ela se abrir, você não vai mais duvidar. Você vai entender por que tudo deu errado antes. Vai entender por que demorou tanto. Vai entender por que teve que se curar, se reencontrar, se reconstruir. Porque a pessoa que está vindo também precisou passar por um processo. Deus não une dois corações quebrados para que se quebrem ainda mais. Ele une dois curados para que se completem. Esse amor não vai te ferir. Não vai exigir máscaras, provas, joguinhos. Ele vai te ver como você é, com suas falhas, com suas cicatrizes, com suas sombras. E mesmo assim, vai escolher ficar. Porque almas que se pertencem não se assustam com a profundidade do outro. Elas mergulham juntas. E esse reencontro não será feito depressa. Será construído dia a dia, com presença, com verdade, com fé. Cada detalhe parecerá pequeno, mas carregado de significado. Uma frase solta, uma música que toca no rádio, uma conversa inesperada que toca fundo. O amor de verdade é cheio desses milagres pequenos que fazem o ordinário parecer sagrado. E é por isso que Deus não te fez para a solidão, porque Ele sabia que havia alguém no mundo que carrega o encaixe exato da sua essência. E mesmo que o mundo tente separar, mesmo que o tempo tente apagar, o que é espiritual jamais se perde. Apenas adormece, até o reencontro. Você já sentiu que algo grande está por vir? Já teve a sensação de que está prestes a viver algo inexplicável, que vai justificar tudo que doeu? Pois saiba, não é ilusão, é intuição. E essa intuição é o sussurro de Deus dizendo: continue esperando, continue acreditando. O reencontro está próximo. O tempo da solidão está contando os seus últimos dias. Porque quando Deus prepara, Ele também confirma. E nada, absolutamente nada, poderá impedir aquilo que foi escrito com amor eterno. Quando o coração sente antes dos olhos verem, há uma transformação silenciosa que começa antes mesmo de o amor chegar. Não é visível, não faz barulho, não tem explicação lógica, mas é real. É como se o coração começasse a se preparar para algo sagrado. Como se o espírito já soubesse que algo precioso está se aproximando. Você não sabe de onde vem essa certeza, mas ela está lá. Firme, presente, viva. Tudo o que você vive em sua realidade externa primeiro nasceu como uma convicção no seu mundo interior. E quando se trata de amor, essa convicção costuma vir como uma paz estranha no meio da espera, como uma esperança que insiste em ficar mesmo quando tudo parece dizer o contrário. É o coração dizendo: algo está vindo e não será pouco. Você começa a perceber que algumas feridas antigas pararam de doer. Palavras que antes te machucavam não te definem mais. Situações que antes te faziam chorar agora não têm mais poder sobre você. Há um amadurecimento invisível acontecendo. Não é que você esqueceu tudo o que passou. É que agora aquilo não te prende mais. Você começa a se tratar com mais carinho. Olha no espelho e começa a ver beleza onde antes só via falhas.
Há uma luz em você que reacende, um brilho que você nem lembrava mais que existia. E não é porque alguém apareceu, é porque você finalmente começou a se ver como Deus sempre te viu, digno de amor, completo, inteiro. A solitude, antes pesada, começa a ganhar um novo significado. Você começa a apreciar sua companhia, a fazer planos que não dependem de ninguém, a sorrir sem motivo. Mas no fundo, o coração sabe. Não é conformismo, é preparação. É como arrumar a casa antes da chegada de alguém muito esperado. Você não sabe o dia, não sabe a hora, mas tem certeza. Vai acontecer. E os sinais começam a surgir. Sonhos vívidos com alguém que você nunca viu, mas sente que conhece. Reencontros inesperados. Frases que se repetem em lugares diferentes, como se o universo estivesse sussurrando mensagens codificadas. Você ouve uma música e sente que ela foi escrita para o momento que está vivendo. Coincidências demais para serem só coincidências. Se é o céu se movendo. É o divino atravessando o invisível para preparar o seu coração para o que está por vir. Deus nunca surpreende quem não está preparado. Ele começa a trabalhar dentro de você antes de colocar alguém ao seu lado. Porque o amor que Ele quer te entregar não é pequeno, é transformador, é resposta de oração antiga, é cumprimento de promessa feita em silêncio. E de repente você percebe, a espera valeu a pena. Não porque ela foi fácil, mas porque ela te ensinou a reconhecer o verdadeiro amor quando ele finalmente chegar. E mais do que isso, a estar pronto para recebê-lo sem medo, sem resistência, sem se auto-sabotar. Porque nesse ponto da caminhada você já entendeu. Deus não prometeu ausência de solidão para sempre. Ele prometeu que ela não seria eterna. E agora, com o coração limpo, a alma leve e os olhos mais abertos, você sente. Está chegando. E o que vem aí vai ser tão maior do que você imaginava. Quando o reencontro acontece antes mesmo do encontro, há momentos em que o coração se antecipa à realidade. Você sente que algo mudou, mesmo que nada tenha mudado visivelmente. É como se o universo respirasse diferente, como se o tempo estivesse esperando algo, ou alguém. E ainda que não saiba explicar, você sabe. A conexão já começou. Todo encontro físico é apenas o reflexo de uma união que já aconteceu no mundo invisível. O que você chama de reencontro aqui, muitas vezes, é apenas o espelho de um entrelaçar de almas que se tocou em outro plano, em outra dimensão. E quando esse elo é divino, ele não precisa de lógica, nem de aprovação. Ele apenas existe e se manifesta na hora exata. Você pode estar andando na rua, distraída, e de repente sentir que precisa olhar para o lado, e ali está alguém. Pode ser em uma fila de café, em um aeroporto, ou até mesmo em uma ligação que veio por engano. Mas o que vai te surpreender não é o momento. É a sensação. Como se já conhecesse aquele olhar. Como se aquela voz já tivesse falado com você em sonhos. Como se aquela presença acalmasse um lugar dentro de você que nem você sabia que ainda doía. Porque quando Deus prepara um encontro, Ele alinha tudo. Tempo, espaço, emoções e cura. Nada é por acaso. E embora o coração tente disfarçar, a alma reconhece. O reencontro é sempre uma resposta para um pedido feito em silêncio, muitas vezes com lágrimas. E você sente isso sem esforço. É como se estivesse voltando para casa, mesmo sem nunca ter estado ali antes. Às vezes, esse amor surge de forma inesperada. Você não estava procurando, não estava esperando. Talvez até estivesse tentando se proteger, dizendo a si mesma que estava bem sozinha. Mas Deus não cria solidão eterna para corações destinados ao amor. Ele apenas silencia o mundo ao redor para que você aprenda a ouvir o que realmente importa, o que sua alma está dizendo. E quando esse alguém aparece, não é o romance que te impacta primeiro. É a paz. É a liberdade de ser quem você é sem precisar se esconder. É o olhar que não julga. É o toque que não fere. É a conversa que cura.
É o silêncio que acolhe. É a presença que te lembra que você merece ser escolhida, não tolerada. Esse amor não é de urgência, é de eternidade. Não vem para tampar buracos, mas para transbordar. Ele não compete com suas cicatrizes, ele as honra. Ele não exige que você apague sua história. Ele segura sua mão para caminhar com você a partir daqui. E quanto mais você tenta entender como tudo aconteceu, menos faz sentido racionalmente. Porque esse tipo de amor não é para ser entendido, é para ser vivido, é para ser sentido no fundo da alma, onde as palavras não chegam. Você olha para trás e compreende. A espera foi parte do milagre. Cada não que te frustrou, cada abandono que te feriu, cada promessa que se quebrou, tudo fazia parte do caminho que te trouxe até aqui. Nada foi em vão. Tudo te preparou para esse momento, para essa pessoa, para esse amor. E se há algo que o céu quer que você saiba agora é: confie, porque quando Deus confirma, nem o tempo, nem a distância, nem os erros do passado podem impedir. O que foi escrito para você, ninguém pode apagar. Agora, respire fundo. O reencontro está acontecendo. E tudo aquilo que parecia distante, impossível ou apenas um sonho, está prestes a se tornar realidade diante dos seus olhos. O fim da espera. Quando o amor encontra o coração certo, você passou tanto tempo acreditando que havia algo de errado com você, que talvez tivesse nascido para amar sozinha, que o amor era para os outros, para aqueles que têm sorte, para os que não foram traídos, abandonados, esquecidos. Mas a verdade que o céu grita, e que hoje você precisa ouvir em silêncio, é simples e profunda. Deus não escreve histórias solitárias para corações feitos para amar. A sua espera não foi castigo, foi preparo. Enquanto você chorava noites pedindo respostas, Deus costurava, ponto por ponto, uma promessa que nasceria no tempo certo. Enquanto você achava que ninguém te enxergava de verdade, Ele estava forjando alguém com olhos capazes de ver a tua alma além das palavras. Enquanto você reconstruía os pedaços do seu coração, Deus moldava alguém que não teria medo das suas cicatrizes. O amor que cura não chega apressado. Ele não bate à porta gritando. Ele se aproxima com respeito, com paciência, com sensibilidade. Ele entende os silêncios, abraça as inseguranças, ilumina o que antes era sombra. Esse amor não te exige nada além de ser quem você é. Porque foi para você, exatamente como você é, que ele foi enviado. O mundo exterior é reflexo da imaginação persistente. E você imaginou esse amor mesmo quando achava que já tinha desistido. Você sonhou com ele quando dizia que estava bem sozinha. Você desejou ser escolhida por inteiro, mesmo depois de ter sido rejeitada em pedaços. E Deus ouviu. Ouviu o som do seu coração mesmo quando sua voz não tinha mais força. Ouviu o seu pedido disfarçado de silêncio. E preparou um amor à altura da sua essência. Um amor que não chega para te completar, mas para transbordar com você. Um amor que não te diminui para caber, mas que se expande contigo. Esse amor vai chegar no tempo que só Deus entende. Pode ser quando você estiver rindo com amigas ou andando sozinha por uma rua qualquer, ou talvez quando menos esperar. Mas vai chegar. E quando chegar, vai ter gosto de reencontro, cheiro de promessa cumprida e a paz de quem finalmente foi encontrada. Você não precisa se apressar, nem forçar o destino. Só precisa continuar vivendo com verdade, seguindo sua intuição, escolhendo com sabedoria. Deus está cuidando da parte invisível. O céu está agindo onde seus olhos ainda não veem. E quando esse amor cruzar o seu caminho, não haverá dúvidas. Não será sobre borboletas no estômago ou promessas vazias. Será sobre reconhecimento de alma, sobre aconchego, sobre fé que vira presença. Será sobre tudo aquilo que você acreditou, mesmo quando parecia impossível. Porque Deus não erra. E se Ele te deu um coração que sonha com amor, é porque esse amor existe. Ele já está a caminho.
Talvez não se trate apenas de encontrar alguém. Talvez o plano maior seja permitir que juntos vocês cumpram um propósito. Que sejam resposta um para o outro, que sejam cura, que sejam começo de algo que vai além de vocês. E se agora o seu coração está acelerado, se algo dentro de você sussurra que está perto, confie. A espera está chegando ao fim. O céu já liberou, e o amor que te esperou por tanto tempo está prestes a te encontrar.